O Corvo, do James O'Barr. O'Barr. Rindo um pouco porque essa resenha aqui ela é melancólica. Uma resenha difícil de se fazer e não tem uma forma de fazer assim melhor do que uma de forma íntima. Edição do Dark Side, muito bonita. Ela é meio desgastada. Aqui, ó, o tom de vermelho. Colocou também aqui, ó. Parte. Tem os extras também. Olha só. Ela só, assim, deixou de ser impecável pela escolha do papel. Tô sempre reclamando sobre isso, né? Aqui tinha que ser o papel colchê. Até pelos tons, a arte do James também. Mas tirando isso, a edição tá caprichada, tá? Linda, linda, linda. Caso vocês tenham dúvida se vale a pena ou não adquirir, vale, tá? É um quadrinho assim que ele mantém a aura, não tem o que exigir mais em termos da história. A história é bem fechada, até são todos diferentes. A questão da série televisiva que foi feita, o filme também. O filme teve a morte também do Brandon Lee, somando mais uma tragédia. O Corvo está ali. Aí que tá. Tem duas formas de sinalizar isso. Ou alguns quadrinhos, algumas histórias, algumas obras, elas acabam sendo entrelaçadas com alguns fatos. Ora histórico, ora como humano. E o Corvo é algo humano. O James ele acaba perdendo ali a noiva dele. E ele, para fazer assim, para lidar com essa dor, com essa perda, ele coloca tudo no papel. Então o Corvo ele é melancólico, ele é sombrio, ele é atormentado justamente pela perda. Ou seja, personagem e autor são os mesmos. Falam da mesma dor, né? Ele utiliza essas capas e ao mesmo tempo vai dialogar com o leitor. O leitor do Corvo ele acaba tendo empatia. A forma de ler aqui é se você também tem uma perda e você está tendo dificuldade para lidar. Então não é só apenas um quadrinho underground dos anos 80. E até vale a pena dizer que, olha só, cadê a aparência dele aqui? Ó? Isso aqui parece muito Tartarugas Ninja, né? Bebeu, né? Mas a primeira aparição, quando nós vemos, ele se parece com Sandman. E não se trata de cópia de um ou do outro, né? Ele ficou alguns anos, o James, engavetado nos desenhos, e eu acredito que são criações díspares. É o mesmo nicho, a mesma época, um de 88 outro de 89, mas são criações distintas, mas faziam parte do mesmo nicho cultural e temporal. Então criou-se de um lado, criou-se de outro. Simplesmente se basearam em roqueiros e tem um tom sombrio dos anos 80. Foi isso, não é cópia. Mas o que acontece? Detalhe que aqui tem dois textos para ler. Tem um prefácio e um pós-fácio maravilhoso, tá? E vamos lá, deixando o próprio autor falar, ele é bastante sincero, tá? Essa questão de terapia, olha só. Ele escreve bem, né? Coisas que passaram. Há uma afinidade de boatos sobre o que aconteceu realmente com a menina que era a Shelley. Queria botar as coisas em pratos limpos de uma vez por todas. Em resumo, foi o seguinte. Eu era um adolescente inconsequente que não pagou os impostos do carro. Os tiros iam identificar meu carro na hora. Então telefonei para a menina que era a Shelley e disse, meu bem, por que você não vem me buscar? Não tem como pagar mais uma multa. Foi um daqueles momentos fatídicos em que a sua vida vira de cabeça para baixo, sem motivo algum. Uma série de escolhas que tropeçam, caem, que nem dominós e terminam em consequências irreversíveis. Quando ela estava vindo me buscar, o motorista bêbado passou por cima dela. A menina que era Shelley morreu na hora. Na minha cabeça, graças a uma lógica semi-tortuosa, eu fui o culpado. Se eu tivesse pago os impostos, se eu tivesse esperado mais 10 minutos para ligar, se eu tivesse dito um simples, quem sabe te vejo amanhã, fofa.
CCC. No meu futuro, só vi vazio. Tive a esperança de que se botasse toda a minha fúria assassina no nanquim no papel, de algum jeito por mágica, toda a dor, toda a mágoa, toda a tendência autodestrutiva que se seguiu iam virar fumaça. Escolhi o nome Shelley por causa da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Eric veio do Fantasma da Ópera. Porque a morte de Shelley me transformou em um monstro por baixo da pele, escondido pelo rosto estoico da normalidade. Tal como um cartógrafo doido, tracei uma paisagem de Nanquim tomado de raiva. Se não havia justiça no mundo real, eu a inventaria. Hoje eu entendo que o perdão se dá a quem perdoa. Que lindo, né, gente? Que sabedoria. Algumas vezes são com palavras que se aprende. Outras são por vivência. Tentem ser aqueles que não tiveram tantas perdas por dor. A vida acaba sendo dor, né? Esse que é o preço, né? O Gaiman trabalha com isso. Ele dá uma ótima também que fala a morte, o preço da vida. Mas também tem coisas que não são apenas morte, tem coisas que são apenas tragédias. E essa vida... Aqui eu digo sempre que... Aqui é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Paraíso, né? Nosso planeta é lindo, lindo demais. Mas ao mesmo tempo, só a vida selvagem, o mata-mata. E quando você faz esse retrato e leva também esse pequeno recorte, né, para os humanos, nós somos assim, capazes de grandes coisas. Grandes coisas assim excelentes, mas também coisas baixas. Nós estamos evoluindo, né? Então o que podemos fazer com o outro, às vezes faz covardia, às vezes tem adultos que mexem com crianças e colocam traumas. E como que vai lidar com isso? No caso, o artista, ele acaba um autor, um escritor, o artista em geral, né, pode dizer assim. Ele pega esses seus traumas e transforma em arte. Ele não se contém. O Bar, ele acabou fazendo aqui isso. Ele faz uma carta de amor, né? E todos nós acabamos lamentando e compartilhando essa perda, ou por empatia, por também sofrer, ou também lamentando a nossa própria perda e pensamos que tem um outro igual que também sofre. E tudo isso num quadrinho dos anos 80, tá? Ele tem o quê? Essa aventura que é a história de vingança. E até se você olhar, a arte é bem datada, né? Pertencente à época. Então, mas isso aqui eu já vi no Exterminador do Futuro, tá? Olha só. Isso aqui poderia ser Sandman com recorte, né? Se eu tapar aqui, ó, não é? Mas tem uma cicatriz aqui para identificar. E como quadrinhos independentes, aqui vendeu muitas cópias, se não me engano são 700 mil cópias. Foi um grande marco, né? Aqui. E essas histórias aqui, elas são aquelas belos desenhos, que é o ponto onírico, o ponto de paz, onde que a Shelley aparece, e é onde pegamos o Eric mais inocente. E como que o James desenha bem aqui, né? Detalhe que eu gosto disso, ele não usa o computador, eu vejo que há uma perda, usa só o nanquim, né? Aqui, ó, essa chuva aqui. Cena. E ele vai atravessando uma história de vingança. Dali é que acontece, tudo isso poderia terminar, olha só esse traço. A Shelley, você vai lendo aqui, destroça seu coração. E ela termina, aí vem um spoiler, né? Então, se você está pensando se vale a pena adquirir ou não, vale, tá? Não tem mais o que exigir da história. O James, ele faz uma coisa bem fechada, é vívido, tem a aura aqui, a pulsante, então adquira o seu exemplar. Dark Side ofereceu realmente só... Isso aí é uma coisa pessoal minha, entendeu? Que eu queria com papel melhor, justamente para ter ainda mais essa arte presente, tá? Mas esse livro aqui, ele é vívido. Essa história tá tão entreada, é tão... porque o que acontece? Eu vejo mais como atrás das cortinas do palco. Por mais que aqui seja o extra, acaba transbordando justamente pelo morte dessa menina que seria a Shelley. Aí até eu pensei, né? Falei, gente, deixa essa menina descansar. Ela é
ela é revivida várias vezes só para morrer de novo para alcançar. Então dê a paz. São 30 anos, mas é uma forma de lamentar. A arte às vezes tem isso, né? Esse efeito, não vou dizer assim negativo, mas por sua vez para essa ótica sim acaba sendo, né? De ter isso e ser conhecido e ao mesmo tempo registrado e vívido. O James ele tá bem. Ele até a questão em termos das drogas, ele conseguiu superar, né? Conseguiu voar. E é estranho não é nem estranho, foi muito bem colocado a questão do corvo, né? De se alimentar dos mortos e tudo mais. Então ele se alimentou realmente da morte. Aí tem o pós-fácil que fala a questão do ritual sangrento. E tudo isso, um nascimento, uma boa obra, ela requer sofrimento, ela requer sangue, seja do figurado, né, claro, do autor. Vou ler o pós-fácil, tá? Lindo. Nunca, acho que o melhor pós-fácil que eu já vi, tá? Vamos lá. Durante 100 mil anos, o maior dos deuses foi o corvo, aquele que leva os sonhos, o que trouxe civilização ao povo no período paleolítico. Esculturas em marfim de mamute, encontradas numa vasta região que vai da Europa ao Oriente, retratam uma deusa com traços rapinescos de pássaro carniceiro, garras tripartidas, o rosto em forma de bico, um corvo predador com seios. Há aproximadamente 1000 anos, quando a deusa tornou-se Deus, o mesmo onívoro alado continuou sendo divindade-chefe em quase todo lugar. Os gregos arcaicos chamavam de Cronos, literalmente o corvo, o viajante incansável, a máquina da fome, que os romanos rebatizaram de Saturno, deus do tempo. O deus Sol Apolo, cujo nome significa destruidor, era outro avatar grego do corvo, assim como foi o rei dos deuses nórdicos, Odin. Para os celtas, assim como entre as nações americanas aborígenes, o saprófago portava a significância cósmica do grande benfeitor, o criador do mundo visível. As tribos germânicas e siberianas, de modo similar, veneravam o corvo como curandeiro oracular. E na China, o predador de penas negras foi o primeiro dos emblemas imperiais. Representava Yang, o sol, e a vitalidade do imperador. No período medieval, era como sombra do sol, que os alquimistas europeus definiram o corvo, o símbolo que usavam para o negrido, o negrume do desespero e sua cura veneno. A unidade latente do caos. Essa unidade, o representante do corvo, força vital tão potente que consegue até viver da própria morte. Foi isso, e sua cor de espaço sideral à luz do dia, que impressionou os primeiros povos. O corvo é a fome dos céus. Quando ele desce ao chão, come tudo, incluindo os mortos, não nega nada. É invulnerável. É mais vasto que o tempo. Em nossos limites humanos, quando chegamos até onde nossos corpos e imaginação podem nos levar, conhecemos os eternos. Os poderes que construíram nossa carne a partir dos acidentes minerais da criação e que agora constroem nossos sinais a partir do tempo e dos acidentes dos nossos corações. Eles não têm espaço nem tempo, tal como os números. Ainda assim, tal como os números, toda a ordem no espaço e no tempo provém deles. Ao ofuscar a luz terrestre, o corvo emerge do super-real. Ele é o apetite dos eternos para os poderes mortais do mundo. O corvo de James O'Barr é a encarnação do devorador celeste. O corvo é o mesmo vingador melancólico que castrou seu pai, rei das montanhas, Urano, 10 mil anos atrás, nos primeiros reinos, os campos de guerra brutais dos arianos da Europa. Sua idade é imemorial, é inconsolável, pois ele é seu próprio Hades. Fantasmas habitam-no. Seus traços femininos e pintados de branco remontam à deusa do corvo de marfim de 100 mil anos atrás, o criador e o tomador, o rosto ensanguentado da mãe morte, seus corvos fantasmas no desejo de arrancar suas almas dos nossos cadáveres. O sangue lembra. O que O'Barr acrescenta é o fogo ácido do apocalipse urbano, o pavor físico do nosso pesar animal, dos cânions asfálticos, onde a morte finge ser vida. Nesse imediatismo, O'Barr cria arcos de visões rudes, frugais, robustos e velozes, e faz de um simples conto de vingança sobrenatural uma cura veneno, a ausência total da imaginação, a violência descerebrada.
Lágrimas, sangue salgado, lasca de ossos e o escorrer de cérebros participam deste testemunho de mistério transcendental do corvo. É assim que os mortos são tocados pelo fogo. É o modo absolutamente natural de expressar aquilo para que os mortos não têm fala. Sombras de tinta brincam com movimentos imóveis, na vacuidade da página, e um corvo desperta no coração. É uma ilusão e uma verdade voluptuosa sobre o que somos inacabados e não podemos voar. E tal como a mão não difere daquilo que cria, isso aqui é muito bonito também, este também é a verdade pessoal de Ubá, um ritual feito para nós. Como em todo ritual fiel, o que temos é um abatedouro. Quanto mais sagrado o ritual, mais suja e pavorosa a sangria. Saturno estipado, Odin cravado e pendurado na árvore, nas tempestades. O corvo que cria um zumbi para destruir dezenas de vidas violentas e malignas. O exterminador no mal. É a fantasia primordial, proeminente até nos recânditos mais profundos da consciência. Pois enraizado está, na verdade, suzerana de que somos todos iguais perante a morte. Nenhum mortal tem direito de tomar o corpo ou a vida do outro, mas toda hora se mata e se estupra. O mundo inteiro está infectado e o espírito mais íntimo e secreto dos recessos da matéria inerte observa sem piscar. O corvo é a fantasia expandida desse espírito quitônico. 4 bilhões de anos de comida crua que se come viva tornou-se a mente animal de que nós é herança. É uma felicidade louca, voraz. A vida alimenta-se com ânsia de silêncio e de morte. Contemple nossa espécie devorar as fontes planetárias. Já somos nós todos sobreviventes das sequelas. Em nossa ignorância e cobiça indomável, estupramos e matamos a única mulher que o corvo já amou. Agora, uma máscara rasgada pela cicatriz enche o mundo, e cada um de nós é uma de suas vítimas. Lindo, né? Lindo. Aqui são os extras, tá? Tem também as músicas que ele se inspirou. Vale a pena ouvir, funciona como uma trilha sonora. E a história aqui, como é que termina? Vamos lá, então mais spoiler. Termina com como devia ser. Ah, mas o corvo podia surgir um outro. Não, ele se encontra. É bem fechado nisso, né? Aqui também explica a questão das páginas, porque o processo que sofreu da editora. Mas isso aqui, gente, acaba sendo bom, tá? Aqui a menina também, eu tinha uma identidade com a menina da série, aí aqui eu não gostei tanto, mas o corvo você acaba entremeando por essa história. Então, não acaba sendo apenas um quadrinho, ele vai além, tá? Das páginas. Aqui, ó, bela história. Gente, vou ficar por aqui, tá? Em termos da resenha. Detalhe que essa aqui eu não mostrei tanto, né? Mas vocês já viram já que a coisa tá boa, né? Mas quando é hora de ler, lembre-se, lendo com empatia. Porque aí sim que você vai ter essa experiência, tá? Muitos que leram se encontraram aqui. Também compartilhavam a mesma dor e estavam com momentos difíceis, né? O Bard acabou se drogando, então ele acabou... No final teve uma história feliz, né? Gente, até o próximo vídeo. Obrigado e fui!